A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é o pastor Ignaldo Jesus Santos, capelão, juiz de paz e também bacharelado em teologia e psicanalista. Nós estamos iniciando a quarta aula do curso ou seminário Obreiro Aprovado com excelência. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos iniciando pela Unicage, né? Eu sou professor da Unicage. A Unicage hoje é o maior curso hoje de capelania e juiz de paz, onde você pode fazer o seu curso de capelania e juiz de paz e reconhecer pelo MEC, né? Então, que Deus abençoe. Nosso telefone, você queira entrar em contato, fazer os nossos cursos, nós fazemos curso de missiologia, curso também de capelania, juiz de paz, obreiro aprovado, ética cristã e outros cursos também. Nós estamos à sua disposição. Agora nós vamos estar dando início à quarta aula, que hoje nós vamos falar a respeito do papel dos pastores. Nós vamos estar falando hoje, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Aqui é do Polo 07, no estado do Espírito Santo. Quero também fazer os meus agradecimentos ao pastor Alex Martins, do Espírito Santo, que é o nosso presidente lá em São Luís do Maranhão. Quero agradecer o pastor Rogerinho Rocha, quero agradecer os pessoal que estão também fazendo curso de Minas Gerais, da Bahia, aqui da Grande Vitória, de Vila Velha, Cariacica, o pessoal também de Serra, pessoal também de Colatinas, de outras cidades vizinhas que estão fazendo curso também. Pessoal também de Vitória, Grande Vitória, que Deus abençoe a todos. Pessoal lá na Bahia, um abraço para vocês. Missionária Magna também, lá em Minas Gerais, tem outros missionários também de Minas Gerais também fazendo curso. Que Deus abençoe a todos e muitas pessoas que estão participando, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. O curso de obreiro aprovado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quer fazer um curso e aprender mais, aperfeiçoar mais o seu ministério, ligue para o nosso telefone 9999 85514, fora do estado coloca 027. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Assim nós teremos iniciado esse culto, tá, meu irmão? Então, lembrando que durante esse curso nós falamos do papel de diácono, diaconisa, presbítero, evangelista. Agora nós vamos falar sobre o papel dos pastores. Esse papel dos pastores que nós vamos estar falando aqui é muito importante saber que essa palavra, que esse ensinamento é para todos os obreiros, para todos os obreiros, aqueles que são pastores, aqueles que não são, é para todos vocês, que quem não é um dia pode ser, tá certo, pessoal? Então, para todos vocês, esse ensinamento maravilhoso, vamos estar falando. Uma das coisas importantes que nós aprendemos é que o pastor, ele é visto como líder espiritual do rebanho. Ele é chamado de um anjo da igreja, que tem a função principal de apacentar as ovelhas, sendo um guia espiritual e muitas vezes também administrativo, a referência para os demais, os líderes, todo o rebanho do corpo de Cristo. É um cargo muito almejado pelos obreiros, porém, como qualquer outro cargo ministerial, é imprescindível ser aprovado por Deus e vocacionado por Deus. Aí é que está, né, meu irmão? Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Por isso que eu digo, querido, nós pastores, servos de Deus, não podemos consagrar pessoas por amizade, não podemos consagrar pessoas simplesmente porque ele é influente na sociedade, ou ele tem um cargo de destaque. Não, querido, não. Pode ser um homem de Deus, pode ser bom, tudo, mas nós temos que saber que se essa pessoa é vocacionada para ser um pastor, se ele tem essa vocação, se ele tem esse chamado de Deus para ser um pastor. Ser pastor não é profissão. Ser pastor, meus queridos irmãos, tem que ser vocacionado por Deus. Tá certo, meu irmão? Isso é muito importante na vida de um homem de Deus. É um cargo elevado, sim. É um cargo que muita gente almeja, sim. É um cargo que você precisa ser aprovado
por Deus, sim. Porém, meus queridos irmãos, não basta só isso. Tem que ser vocacionado por Deus. Tem pessoas que Deus separa para essa finalidade. Tem pessoas que Deus escolhe para essa finalidade. Chamar, Ele chama todos. Vinde a mim todos que estão descansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só que uns Ele chama para pastores, outros para mestres, outros para profeta, outros para presbítero, outros para diácono, vai distribuindo conforme a sua boa e perfeita vontade, a sua vocação. Então é importante a gente saber, meus queridos irmãos, que o pastor, ele precisa ter essa característica, ele tem que ser um obreiro aprovado por Deus, mas também vocacionado por Deus para esta obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. No Novo Testamento, as palavras pastor, bispo, presbítero, descreve os mesmos homens. Se você for estudar direitinho os textos bíblicos, por exemplo, Atos capítulo 20, versículo 17, também o versículo 28, 1 Pedro capítulo 5, de 1 a 3, Tito, de 1 a 3 a 5, de 1 a 7, quando nós enxergamos a palavra pastor, bispo, presbítero, estão descrevendo as mesmas pessoas, ou com as mesmas atividades. Com as mesmas atividades. Eles servem em que congregação? Eles servem em congregações locais, cuidando do rebanho de Deus. Então isso é muito importante. Qual é a função do pastor? É cuidar do rebanho de Deus. Só que atualmente o pastor em algumas denominações está diferenciado. Sim, isso é óbvio. O pastor diferente. Hoje nós estamos em outra cultura, estamos vendo um novo tempo. E depois vem o bispo, vem o apóstolo, da hierarquia funcional das denominações, que possui o sacerdócio episcopal. Mas o fato é que o exercício é o mesmo. O que é o exercício sobre ele? Cuidar do rebanho, cuidar de pessoas. Uma das funções também é administrar a igreja de Cristo, devido à necessidade da obra de Deus. E ao chamar pastor também recebe, ele muitas vezes é chamado como evangelista, como missionário. O pastor ele tem que ser aquele obreiro completo. Ele não pode ser um pastor meia boca. Não pode de jeito nenhum. Ele tem que ser um obreiro completo. Por que ele tem que ser vocacionado por Deus? Primeiro ele tem que ser aprovado por Deus. Depois ele tem que ser vocacionado por Deus. Escute o que eu vou dizer para você. O pastor, ele tem que ser um obreiro completo. Ele não pode ser obreiro meia boca. Ele tem que ser completo. Por quê? Ele tem que ser aprovado por Deus. Depois ele tem que ser vocacionado por Deus. Depois ele tem que cuidar de ovelhas, cuidar do rebanho. Às vezes ainda atuar na área administrativa da igreja. E às vezes ainda assumir a missão de um evangelista ou de um missionário. Então veja bem, a seriedade de assumir essa patente ministerial. A Bíblia diz que quem almeja o episcopado, excelente obra o deseja. Mas o pastor tem que chegar à seriedade tão grande e responsabilidade, como a Bíblia diz. Quanto mais o Senhor nos der, mais nós seremos cobrados. Então é importante nós ver a seriedade do ministério pastoral. Isso é muito importante a gente saber disso, está certo, meu irmão? Grave bem. Uma das funções também é administrar a igreja. O pastor é administrador. É ele que gerencia, ele que administra. A palavra pastor é comum na Bíblia e frequentemente se refere aos pastores de ovelhas, tais como Davi, os homens protegiam, guiavam e protegiam suas ovelhas. Isso que Davi fazia no campo, não só Davi, você vai encontrar na Bíblia muitos aí, pastoreava, cuidava das ovelhas do pai,
né? Provavelmente dava alimentação, tirava os carrapichos, né? Cuidava dos feridos da ovelha. Esse é o papel do pastor que está cuidando da igreja. Então a palavra pastor é comum na Bíblia, frequentemente. Refere sempre que a gente está cuidando de ovelha. Tá, de vez em quando pinta uns bodes, sim, né? Mas você tem que cuidar também, né? Então, querido, né? A Bíblia, o Espírito Santo usa essa palavra várias vezes no Antigo Testamento, no sentido figurado, descrevendo guias espirituais. Deus é chamado de pastor na época dos homens primórdios da fé, desde o tempo dos patriarcas. Deus é chamado de pastor. Nós temos a referência em Gênesis capítulo 49, versículo 24 e 25. Então nós precisamos aprender, meus queridos irmãos, que o próprio Deus, nós podemos escrever como pastor lá do início do Velho Testamento. E essa responsabilidade vem passando, aí nós temos lá um exemplo, como eu já citei, de Davi apacentando as ovelhas de seu pai, né? E posteriormente nós temos o próprio Jesus. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Que coisa linda, né? Isso é muito importante para a gente guardar essas lições, né? Eu quero citar para vocês também algumas responsabilidades do pastor. O pastor tem um compromisso, tem que ter um compromisso com a verdade. Ele tem um compromisso com a palavra, ele tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus recomenda que o servo de Deus seja de uma só palavra e de um só falar. Então o pastor, ele tem que ter um compromisso com a verdade. Tem que ser um homem de palavra, ele tem que ser um homem que fala e cumpre, ele tem que ser exemplo para a igreja, para o seu rebanho, para a sua comunidade. Olha só a responsabilidade. Depois tem gente aí que da noite para o dia quer ser consagrado a pastor. Dorme atravessado em uma cama e acha que está grande demais, né? Aí quer, de todo jeito, ele quer muitas vezes até mesmo comprar o pastor, né? Para essa responsabilidade. Então, olha, isso é muito sério. O homem de Deus tem que ser de uma só palavra, tem que ter um comportamento elevado, tem que ser bom esposo, marido de uma só mulher, não pode ser dado ao vinho, tem que ser hospitaleiro, tem que ter o fruto do Espírito, não pode ser espancador, é longanimidade, é fé, mansidão, temperança, domínio próprio, e aí por diante, querido. Então não é fácil. Olha bem a responsabilidade. Alguns tenta perturbar com mentirinha, né? Uma mentirinha que foi inofensiva, uma mentirinha santa. É mentirinha santa, toda mentira, meu irmão. O homem de Deus tem que trabalhar com a verdade, né? Não tem esse negócio de mentirinha santa, não. Eu tenho, você tem que ter compromisso com a verdade. Toda mentira desvaloriza a pessoa. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, se andar com mentira, ele passa a ser desvalorizado. A mentira desvaloriza a pessoa humana. E no caso do pastor, quando ele usa mentira, ele está se depreciando diante disso. Então o pastor, ele tem compromisso com a verdade, ele tem que andar na verdade, ele tem que falar a verdade, ele tem que viver a verdade, ele tem que respirar a verdade. É por isso que o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando o coração está cheio da palavra de Deus, você não tem espaço para mentira, você não tem espaço para coisas erradas, você não tem espaço para desobedecer a Deus, você não tem espaço para andar em caminhos tortuosos. Quando o Espírito Santo de Deus habita em você, você é como Jó, né? A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, fiel, né? E que se ausentava do mal. Que coisa linda, coisa maravilhosa, homem reto, sincero, temente a Deus, querido. Homem de Deus tem que ser assim, querido. O pastor tem que ser assim, né? Escute bem o que eu vou dizer para você. O pastor, querido, uma coisa que é importante, que é responsabilidade, né? Do pastor, né?
Então, nós, querido, que somos pastores, né, ele deve agendar e cumprir fielmente os seus compromissos. Pastor não pode estar, imprevisto acontece, querido. Já aconteceu comigo também, só que eu tenho que procurar a pessoa, ir lá e falar para a pessoa: olha, hoje não deu para mim te pagar, mas tal dia. Mas tem líder espiritual que tudo que ele fala, ele não cumpre, querido. Outra coisa é a pessoa que não tem palavra, querido. Agir em uma coisa que você já sabe que ele não vai fazer. Então o pastor deve agendar e cumprir e ser fiel com os seus compromissos. Viu, meu irmão? Sanando as suas promessas. O pastor não pode estar comprando fiado e não pagando. Olha o que tem de líder espiritual que compra fiado. Me quebraram. Teve pastores que me quebraram, né? Me quebraram. Eu tinha uma empresa de vender roupa social, terno, calçado, camisa, gravata. Me quebraram, né? Entendeu? Eu tenho dinheiro há mais de 10 anos aí na mão de pastores que nem me procuram para pagar, né? São pastores infiéis, são pastores, querido, que precisa passar por esse estudo, então precisa examinar a palavra de Deus. Está dando escândalo na obra do Senhor. O homem de Deus, ele tem que comprar. A Bíblia diz, primeiro, que não é bom que compre fiado, mas se comprar, pague. Entendeu? Se tiver alguma dívida, você tem que pagar, procure pagar. Se você não tem condições de comprar, não paga. Ele também deve, como obreiro, se empenhar no ministério da palavra. Todos os pastores, ele tem que manejar bem a palavra de Deus. Ele tem que ter a palavra do Senhor na ponta da língua. Tem que ler a Bíblia, tem que estudar, tem que orar a Deus, tem que buscar a presença de Deus, para você crescer, como eu disse, sempre na graça e no conhecimento. Isso é a palavra de Deus que diz, querido. Todo pastor, todo líder espiritual, ele tem que se empenhar no ministério da palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. O salmista de Salmo 119, Salmo 105, verso 105. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, né? Então, querido, é importante nós estar meditando na palavra de Deus. Foi o que Deus ensinou lá para Josué. Josué, capítulo 1, versículo 9, o que Deus disse para Josué? O que Deus disse para Josué? Deus disse para Josué: medita nesta lei de dia e de noite, e tenhas cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Então fará prosperar os seus caminhos, e prudentemente vai te levar aonde quer que você quer andar. Olha o que está no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá os seus frutos nas estações próprias, e as folhas não caiam, e tudo quanto fizer prosperará. Então é importante nós saber que a palavra de Deus é ela que nos faz prosperar no ministério, é ela que gera crescimento, é ela que gera prosperidade, é ela que gera salvação das almas, é ela que gera portas abertas, é ela que gera cura das enfermidades, é ela que quebra coração de petrificado, coração de pedra, que transforma o coração de pedra em carne. Tudo isso é através da palavra de Deus, querido. Eu confesso para vocês que durante muitos anos eu perseguia os homens muito sérios, né, na palavra de Deus. Por exemplo, J.J. Luz, que era um filósofo francês, que dizia: a majestade da Bíblia me abisma e fala meu coração. Napoleão Bonaparte, esse imperador, ele dizia: a Bíblia não é simplesmente um livro, é uma força viva. Gabriela Mistral, uma escritora chilena, dizia: não sei como alguém consegue viver sem a leitura da Bíblia Sagrada. Quint, que era um dramaturgo alemão, ele dizia: é a fé na Bíblia que me serve de guia. Entendeu? O ex-presidente argentino,
Ele dizia que a leitura da Bíblia que lançou, né, tudo o fundamento que ele aprendeu, né? Então, querido, leia, muitos homens de Deus diz: leia a Bíblia, tira dela tudo que for possível, pela fé vivereis e serei um homem melhor. Muitos homens oradores sacros, querido, com esse livro me fará evitar o pecado. Salmista Davi, rei de Israel, o Salmo 119, Salmo verso 90, como pode purificar o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, querido. Jesus, quando reúne com seus discípulos, queria saber mais. Ele dizia: olha, examinar a escritura, cuidais, ter nela a vida eterna. Mais à frente eles queriam mais: vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela é a bússola, ela é o guia, ela é uma fonte inesgotável. Esta é a palavra que conduz à vida eterna. Por isso que nós, homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, líderes de ministério, homens que estão no púlpito pregando, mulheres que estão no púlpito da igreja pregando a palavra de Deus, você precisa se empenhar no ministério da palavra. É dela que vem o ministério do aconselhamento. Você só pode aconselhar as pessoas com base nos ensinamentos da Escritura. Então é importante você ter essa responsabilidade de se empenhar no ministério da palavra, né? Versículo pouco praticado na vida de todos, sabe qual é? Hebreus 3:7. Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando pela sua maneira de viver. Meus irmãos, valorize os líderes espirituais que te consagraram, que te ensinaram a você, que trouxe a você até o estágio que você está hoje. Nós precisamos valorizar nossas lideranças, os anciões da fé, aqueles que nos antecederam. Quando eu fico olhando para o meu pai, quando eu fico olhando, querido, muitas vezes para o meu pai na fé, que é o pastor Clemente Francisco, querido, que me ajudou tanto, querido, aquele homem que muitas vezes chegava de manhã cedo no bairro e de tarde que ele vinha para a igreja tomar banho, comer, mas evangelizando, fazendo a obra de Deus. Querido, quando eu me lembro que aquele pastor, eu novo ainda com 25 anos, eu terminava de pregar, ele me chamava, querido, lá no gabinete pastoral, falava: pastor, vai me parabenizar para alguma coisa? Não, ele ia me puxar a orelha, dizer: ei, Grinaldo, você tem um grande chamado na obra de Deus, só que tem coisas que você tem que corrigir, tem coisas que você não pode estar falando. Muitas vezes esse né que você fala, né, você tem que tirar isso, Grinaldo, né? Então, querido, eu tomei águas boas, eu tomei água muito boa, né? Eu posso agradecer muito a Deus pelos pastores que Deus colocou no meu caminho. Graças a Deus por isso, querido, né? Então eu louvo o nome do Senhor Jesus, né? Quando eu fui consagrado a pastor no ano 2000, foi no ano 2000, eu fui consagrado a pastor. Eu já fui consagrado pela CGADB, né? Fui consagrado pela Confrater e depois a Confrater pertencia à CGADB, e aí, graças a Deus, até hoje estou como pastor, pastoreando a igreja do Senhor, fazendo a obra de Deus, né? Eu tenho 33 anos que aceitei Jesus Cristo, né? Mas eu procuro honrar os meus pastores, eu procuro honrar minhas lideranças, porque eu tenho liderança também, querido. Quer ver uma liderança que eu tenho, né? O pastor, ele pode dizer que ele nem me conhece direito, mas é minha liderança. O pastor, que é o Alex Martins, eu tenho que honrar ele, Alex Martins, Espírito Santo, que é presidente da Unicage. Eu tenho que honrar esse homem, né? Eu tenho que honrar essa instituição, eu tenho que honrar o nome do Senhor, eu tenho que honrar a Bíblia, eu tenho que honrar a igreja que eu estou, eu tenho que honrar os meus obreiros, querido, né? Outra coisa, a Bíblia diz que eu tenho que imitar, olha, a fé daquele pastor, querido, né? Eu tenho que imitar, isso é importante, querido.
Eu não tenho que imitar o jeito dele andar, dele falar, o jeito dele se vestir, não. Mas a fé dele, querido, uma fé que eu via muitas vezes a fé daqueles pastores, né, que me ajudaram, querido. Meu Deus, aqueles homens muitas vezes que ia para as igrejas, né, montado em jumento, em cavalo, entendeu? A fé daqueles homens para dar Santa Ceia, né, para visitar o enfermo. Querido, nós o precisamos, em nome de Jesus, de ser imitadores, né, primeiramente de Cristo, mas das pessoas que têm um bom exemplo para mim e para você, querido, né? Você que está aí, pastor, você tem que ser exemplo. Você que está me ouvindo, você tem que ser exemplo para os seus membros, você tem que ser exemplo para os seus obreiros, né? Planta coisas boas no seu ministério, né? Que os obreiros vai também ouvir. A Bíblia diz: obedecei os vossos pastores, porque eles estão velando pelas vossas almas, que eles vão dar conta por elas, mas para que eles façam com alegria, não com gemido. Então, para isso é necessário, querido, né? Olha, querido, talvez você não saiba, tem muitos pastores que cumprem o ministério com gemido, é por isso que a Bíblia está dizendo, entendeu? São os obreiros obedientes que faz os pastores, querido. Muitas vezes tem obreiro que dá mais trabalho do que o pessoal que está chegando na igreja, que nem membro é ainda, né? Entendeu? Mas tem obreiro que é cri-cri. Tem obreiro, querido, que qualquer coisinha ele arruma um problemão, entendeu? Toda hora o pastor tem que estar chamando ele a atenção, toda hora ele tem que reclamar de alguma coisa, nada para ele está certo. Tudo para ele tem que colocar defeito da liderança, tem que botar defeito do diácono, tem que botar defeito do tesoureiro, tem que botar defeito de tudo. Ele não concorda com nada. Esse é um obreiro cri-cri que precisa de se converter, né? Obreiro, querido, é dar o seu ombro amigo, é ajudar as pessoas, é ajudar o seu pastor, né? A Bíblia diz: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles estão velando pelas vossas almas, eles estão velando pelas vossas almas, querido. Então o pastor não tem que fazer esse exercício, não é gemido não, mas sim com alegria, querido. Com gemido não será útil para o pastor, querido, entendeu? Vejamos também a definição de evangelista e missionário. Não poderia deixar de comentar sobre essas duas qualificações de obreiro, que também temos no nosso ministério, que são de muita importância para a igreja. O evangelista tem a função de coordenar os trabalhos de evangelista na área de influência da igreja local, e pode também ser enviado para dirigir alguns trabalhos de oração, ou até mesmo algumas congregações. O missionário é aquele comissionado para uma obra de missões, dentro ou fora do país, para evangelização ou abertura de congregações, e até também atribuídos também às irmãs que são consagradas para esta obra. Quantas mulheres missionárias que nós temos que viajam ao Brasil, ou outros fazem missões no seu bairro, na comunidade, no seu estado, nos municípios, né? Outros atravessam a Macedônia, vão para outros países. São mulheres de Deus, são missionárias, são pregadoras do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? São funções importantes no ministério. O evangelista tem uma função importante de coordenar o trabalho evangelístico. Irmãos, eu sei que tem muita gente que tem um entendimento que são um pouco fora do normal acerca do evangelista. Claro que o evangelista também pode ser enviado, pode abrir igreja, pode dirigir congregações, enfim, mas uma das grandes missões do evangelista é justamente coordenar os trabalhos de evangelista da área que ele está implantado ali, e da região de influência da sua igreja local. Porque hoje em dia os conceitos de evangelista estão errados, muito errado. Todas as pessoas que é consagrado a evangelista, ele consagra ele um dia, no outro dia ele já pega a mala, tchau, vou não sei para onde, agora eu sou evangelista,
né? Só que existe evangelista também que trabalha local, que evangeliza na sua região, né? Que prega o evangelho na sua região, que muitas vezes está sendo preparado para ser um pastor. Isso é importante, desenvolver o trabalho de evangelista também, de evangelismo na sua cidade, né? Então, querido, olha, o obreiro, querido, ele é chamado para ser fiel, né? Aí nós temos a importância da fidelidade. O obreiro tem que ser obediente, tem que ser temente, tem que ser zeloso, solidário, passivo, aquela pessoa que tá certo, meu irmão? Olha, meus irmãos, muitos obreiros nesse Brasil hoje não está sendo fácil, não. Eu vou falar, você quer um seminário, se não tiver alguém com estômago mole, se dá dor em barriga com você, então não é para você, né? Eu vou ter que falar para você ouvir, querido, né? Olha, o que tem de obreiro que trai os seus pastores, eu estou falando sobre a importância da fidelidade, mas tem obreiro traíra mesmo, né? Obreiro, mas muito traíra, está cheio por aí. Você consagra ele num dia, no outro dia ele está rebeliando, no outro dia já quer baixar a placa da sua igreja, né? Junto o seu grupinho, muitas vezes, né? Eles são obreiros que não querem limpar o terreno, já quer chegar e encontrar tudo limpo, tudo prontinho, as ovelhas tudo limpinhas, sem carrapicho. Desse jeito, não quer mais se tratar, não. Eles não querem pegar o peixe, abrir, tirar as espinhas, as escamas. Não, eles querem chegar e já comer a muqueca capixaba, querido, do filé. É isso aí, ué. Tem obreiro que é desse jeito, querido. É obreiro que quer chegar, encontrar só a muquequinha capixaba, né? Para mim é muqueca baiana, a muqueca para mim é baiana. Ele vai chegando de mansinho, sapatinho de algodão, né? Ele chega mansinho, né? Falando baixinho, né? Então que chega falando tão baixinho que não dá nem quase se ouvir. Você, o que é, irmão, que você quer falar, irmão? Não, pastor, tem medo de estar levantando as vozes para o Senhor, né? Aí você, toda hora ele está te abraçando, né? Começa a te... tanto elogio, cuidado. Eu sempre falo, eu não gosto dessa rasgação de seda, desse tanto de elogio. Eu não gosto, não faz bem. Não faz bem para o pastor, não faz bem para quem está todo dia rasgando seda. Não, você de vez em quando você tem, claro, querido, é bom de vez em quando você receber elogio, né? Mas esse camarada que te beija, te chama de pai, minha mãe, a mãe do pastor, a esposa do pastor é minha mãe, né? Então, quando a primeira oportunidade que aparece, ele chama 2, 3 da igreja e começa: eu vou abrir um ministério, eu quero você comigo, porque você é bom, você tem chamado, nós vamos dar certo. Meu pastor não dá valor para você, não dá valor para mim, entendeu? Então vamos abrir, irmão. Nós temos um chamado, irmão. Nós estamos aqui, irmão, entendeu? Então aí daqui a pouco ele dá um golpe no pastor, né? Daqui a pouco o pastor está com pressão alta, daqui a pouco o pastor está com diabetes, está com insônia, o pastor está com problema de coração, só preocupação, porque obreiros que não são fiéis, né? É muito triste, irmão, é muito triste mesmo, né? Algumas vezes o diabo usou isso aí para fazer comigo, mas graças a Deus que Deus me deu graça, Deus me deu força, né? E até aqui o Senhor tem nos ajudado, querido, né? Você que obreiro está me assistindo, eu vou falar, querido, se você abrir esse ministério se rebeliando contra o pastor tomando ovelha de alguém, você pode ter na certeza que esse ministério não vai prosperar, porque Deus não abençoa a porta que se abre com rebelião. Deus não abençoa a rebelião. A primeira rebelião que aconteceu foi no céu, só era em Ezequiel. E em Ezequiel você vai ver, querido. Sabe o que aconteceu lá? Ele foi expulso de lá, querido. Ele não foi sozinho, né? Foi expulso uma terça parte dos anjos, né? Que se tornaram adeptos de Satanás. A primeira rebelião foi lá. Deus não aprovou uma rebelião lá, e também não aprova a rebelião aqui.
Agora, eu dou muito valor àquele que Deus chamou, que Deus deu a direção, que Deus falou com ele, Deus capacitou e que ele começa uma obra sozinho. Ele, a esposa, seus filhos, e aí Deus vai mandando as almas, vai crescendo, e aí vai crescendo, aí vai crescendo. Agora, o camarada que toma ovelha de outras igrejas, ele nem tem chamado, ele nem tem chamada nem vocação, entendeu? Ele é um traidor, entendeu? Ele é um traidor. E essas pessoas chamam, querido. Esse trabalho não vai continuar. E essas pessoas chamam, com 1, 2 meses, está consagrando todo mundo, entendeu? Porque ele não teve chamado, né? Agora, deixa eu te falar, se uma pessoa rebeliou na minha igreja, seja um pastor, um presbítero, e fundou a igreja, e não deu certo, se arrependeu, ele pode vir para a igreja, eu vou perdoar ele, tudo, mas ele não vai assumir um cargo administrativo na igreja. Não, pastor, não, ele não vai, entendeu? E você tem que ter cuidado, querido, com obreiro que sai com rebelião na igreja com o seu pastor, né? Passa a saber, querido, passa a saber o que aconteceu com ele, né? Se ele traiu o pastor, entendeu? O que aconteceu, né? Se ele saiu certo, tudo bem. Se ele não saiu, ele tem que voltar, ir lá e pedir perdão ao pastor e à igreja, entendeu? Então, pastor, você, obreiro que vai estar participando desse estudo, você tem que ser fiel ao seu pastor, fiel ao ministério que você congrega, fiel à sua esposa, fiel no dízimo, fiel na oferta, fiel aos seus dízimos, fiel a Deus. Ele não está traindo a confiança das pessoas, tá certo, meu irmão? Tem que ter cuidado, querido. A fidelidade do obreiro do dia a dia com a família está ligada ao sucesso do seu ministério, né? E o obreiro que anda traindo seus companheiros, seus ministérios, traindo seu pastor, traindo sua liderança espiritual, também não é difícil também para trair a esposa também não, né? Se está traindo o senhor, é perigoso trair a esposa também. Então 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5 diz assim: porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então se o camarada não está prosperando no ministério, porque está fazendo as coisas erradas, está com desvio de caráter, é o que mais a gente vê, querido. Você pode ter na certeza, querido, que nada vai dar certo na vida dele. Pode entregar para ele uma igreja cheia de membros, de ovelhas, que amanhã, daqui 3, 4 meses, não tem mais ninguém, porque ele não é fiel, ele não é fiel a nada, querido. A primeira coisa que ele tem que ser fiel a Deus, depois seus pastores, né? Eu quero falar aqui sobre as características do obreiro aprovado. Vamos falar, né? Entendeu, querido? Então, preste atenção, meu irmão. Você que está vindo esta aula, o que você está gostando? Deixe um comentário depois aí, dá um like lá depois, querido, né? Mas nós vamos estar falando aqui, que está no estudo de obreiro aprovado. Você não pode, querido, você não pode deixar, querido, né, de estar nos ajudando também, comentando. Você que não inscreveu no nosso canal, inscreva no nosso canal, entendeu? Né? Eu não queria falar isso aqui não, mas eu tenho que falar, né? O pessoal muitas vezes aí, eu não vou nem citar o nome dos canais, algumas coisas, os caras falam tanta besteira, tem tantos seguidores, tem coisa que não edifica, nem nada, e tem um monte de crente seguindo, querido. Mas quando a gente pedimos para inscrever no nosso canal, para estar divulgando, para estar mostrando a verdade, a palavra de Deus, né? Muitas vezes você fica pedindo, escreva aí, irmão. Meu irmão, escreva, ajuda. Você que está participando, passa para outras pessoas, né? Passa para outras pessoas, né? Eu quero nesse momento agradecer todos vocês que têm inscrito no meu canal, Pastor Ignaldo de Jesus Santos, né? Que Deus abençoe vocês. Inscreva lá, dê um like, né? Ajuda você lá de Minas Gerais, que participa, que faz curso conosco, vocês da Bahia, do Rio de Janeiro,
você é do Ceará, você de onde quer que esteja, você é de São Paulo, você, querido, do Rio de Janeiro, tem muitos pastores amigos meus no Rio de Janeiro. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, pastor Daniel Francisco, lá em Anchieta, no grande complexo do Alemão, lá onde foi uma base missionária da gente por muito tempo, depois nós municipando, pastor Marco Henrique Escarga também, com um projeto Encontro com Vida, dirigindo a igreja lá em Amorés também, meu abraço, pastor Giovanni também, Guaçuí, pastor Emílio Henrique, lá na Bahia, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, querido, esse curso é para que nós crescemos no reino de Deus, para que nós aprendemos, querido, isso é coisa boa, querido, para nós, aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor, passar para frente também, querido, então, tem muita gente decepcionada com pastores, porque os pastores, querido, ainda não passou muitas vezes pelo curso de obreiro aprovado, e muitas vezes estão fazendo coisas erradas. É necessário fazer as coisas certas, querido, para você cair na graça, na sua cidade, todo mundo querendo te conhecer como pastor no seu bairro. Quando as pessoas chegarem pedindo uma informação, onde mora o pastor Egrinaldo, onde eu trabalho o pastor Egrinaldo, aí todo mundo vai indicar: o pastor Egrinaldo mora ali, a igreja dele é ali, mas para isso eu tenho que ter testemunho, eu tenho que ter um nome, querido, eu tenho que zelar primeiramente pelo nome de Cristo Jesus, e depois zelar pelo meu nome, querido, e zelar pela igreja do Senhor, em primeiro Deus, segundo a minha família, depois, querido, zelar pela igreja, querido. Então, meu amigo, nós precisamos, meu amigo, você precisa, como obreiro aprovado, como pastor, querido, não ter que envergonhar, querido, tem pessoas que têm até vergonha, quando fala o nome do pastor, que pergunta para ele qual é o nome do seu pastor, ele tem vergonha de falar, de tanto escândalo que o pastor já deu, entendeu? E muitas vezes, querido, mas por que ele está lá, pastor? Por que ele está lá? Por que ele não sai de lá? Querido, porque muitas vezes é essa pessoa que está lá que Deus vai usar para estar abrindo a mente do pastor, para que o pastor não venha perder a sua... para que a pessoa não venha perder a sua... o seu caráter, Então, querido, outra coisa também, que graças a Deus, esse ano que não está aqui, já recebemos muitos certificados, Assembleias Legislativas, recebemos também lá deixa eu lembrar aqui, querido, recebemos lá também de Vila Velha, da Câmara de Vereador, recebemos do pastor, também do prefeito Arnaldinho Rô, recebemos também do deputado estadual Ismael, recebemos também do Teilton Valim, aqui da Bahia, tudo esse ano, recebemos também de outras convenções também, querido. Sabe por quê? Porque, querido, por quê? Porque nós temos um trabalho a prestar a Deus. Há poucos minutos eu estava gravando uma reportagem para aqui a tribuna, vou até mostrar aqui para você, ó, querido, ó, essa reportagem aqui, ela vai, aqui vai aparecer no jornal impresso, de uma pessoa que está perdida. Daqui a pouquinho eu estarei saindo com o pessoal da televisão para ir resgatar pessoas que estão lá na rua, entendeu? O que é isso, querido? Hoje é um dos maiores canais de televisão do estado do Espírito Santo, repetidora do Espírito Santo, e também um dos maiores canais também do Brasil, também, que tem nos dado essa credibilidade e tem visto o nosso trabalho, querido, que nós temos feito, graças a Deus, recebi a homenagem do governador também aqui do estado. Pastor, mas isso aí é exaltação? Não, querido, isso é reconhecimento do trabalho que eu estou fazendo como obreiro aprovado, como pastor, querido, que não tem de se envergonhar, Então eu fico muito feliz, querido, porque até aqui
Deus tem nos abençoado, até aqui Deus tem nos ajudado, né? Aqui nós temos, graças a Deus, formado muitos capelões, nós temos formado muitos juízes de paz, missionários, obreiros aprovados e mais, muitas pessoas, né? Mas graças a Deus, querido, mas graças ao Senhor Jesus, que Ele tem nos dado graça para fazer esse trabalho, né? Através de estar estudando, de aprendendo qual é o meu ofício e como devo exercer o meu ofício, como você deve exercer o seu ofício como obreiro aprovado na casa do Senhor, querido, entendeu? Então, meu amigo, é coisa maravilhosa, meu irmão, você fazer as coisas do Senhor, meu irmão, né? Esse ano, agora em setembro, né, setembro de 2023, agora, foi 1.500 capelões de juízes de paz formados pela Unicage, querido, né? Então Deus tem abençoado poderosamente esse trabalho, agora sendo reconhecido pelo MEC, sendo reconhecido tanto capelão como juiz de paz, querido. Só Deus faz isso. Que Deus abençoe o nosso presidente, né? Deus abençoe o pastor Alex Martins, a sua esposa, o seu ministério, ali em São Luís do Maranhão, querido. Todo mundo sabe que São Luís do Maranhão, querido, é um estado bem pobre, mas Deus tem levantado esse homem de Deus para fazer esse excelente trabalho ali, querido, né? Ele entendeu o chamado e a vocação dele como um pastor, querido, né? Você precisa também de entender, querido, né? Então você precisa, se você também, querido, está com a sua credencial vencida, nos procure, querido, para você fazer a reciclagem, né? Mas aqui você vai estar fazendo aqui é uma instituição séria, querido, é uma instituição reconhecida no Brasil, internacionalmente também, querido. É uma instituição federal, né? Aqui não é uma instituição de qualquer maneira. Então, querido, olha, você tem oportunidade, querido, né? Você tem essa oportunidade. Nós vamos estar colocando as nossas aulas, querido, tá? No grupo, né? Você que queira participar, você que queira se inscrever, querido, olha, eu quero que você preste atenção, querido. Só se você queira mesmo, querido, fazer, se você tem vocação, né? A gente vai colocar no grupo, querido, né? Se você quiser sair, você sai. Se você não quiser, você vai assistir às aulas de graça. Se você quiser, querido, querida, aí você vai se inscrever para ter sua credencial, seu certificado, querido, tá? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, né? A nossa apostila, o nosso vídeo aula de graça também, querido, né? Então nós temos nosso grupo, querido, lá, né? Então você precisa, meu irmão, de aperfeiçoar o seu ministério obreiro. Eu sou presbítero, amanhã você é pastor, você precisa fazer esse curso de obreiro aprovado, ou seminário de obreiro aprovado, querido, né? Você que é pastor precisa de fazer um curso, querido, de juiz de paz. Você vai poder fazer o casamento civil na igreja, você vai poder fazer o casamento civil no seu cerimonial, o noivo quer fazer lá, entendeu? Você como pastor, você como juiz de paz, querido. Então, você precisa, meu irmão, você precisa aperfeiçoar o seu ministério, pastor, obreiro do Senhor Jesus, né? Entendeu? Então, meu irmão, né? Então, você precisa, se você fazer um curso, aí na conclusão do curso, você tem uma taxa para você pagar, para você receber a sua credencial, ou você receber o seu certificado, né? Se você queira fazer os dois cursos também, né? De capelania e de juiz de paz, você pode fazer os dois. Se você quer fazer o curso livre, faça livre. Se você quiser fazer reconhecido pelo MEC, faça pelo MEC. Se você reconhecer pelo MEC, é um pouco
fica um pouco mais barato, livre, né? Mas se você quer fazer reconhecido pelo MEC, vai ficar um pouco, não vai ficar caro. Não, pastor, não, né? Mas você vai ter, você vai poder fazer um concurso público, alguma coisa, entendeu? E talvez você não saiba, o capelão é uma autoridade, ela é amparada pelas leis federais, né? No certificado da credencial vem tudo para você. Aí você vai passar a ter um registro na instituição, querido, né? Então, entendeu, meu? Então, todo curso que nós damos é sério, mas o curso de capelão e juiz de paz, né? Então, ele também, meu irmão, você vai fazer para aperfeiçoar o seu ministério, pastor, entendeu? Com 20 dias você sendo juiz de paz, se a pessoa queira casar, tem condições de ir até lá, o cartório, querido, e dar entrada e trazer os papéis e fazer o casamento na igreja, tanto no civil, tanto religioso, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos dar continuidade ainda esse seminário de obreiro aprovado, querido, entendeu? Então, pode ter na certeza, assista todas as aulas que nós estamos dando, obreiro aprovado, em nome de Jesus, querido, tá? Você precisa, o pastor precisa de aprender qual o papel dele, ele precisa de aprender também, muitos não sabem como lidar com o diácono, com o presbítero, com o auxiliar de trabalho. Aqui está tudo aqui, ó, dentro desse curso aqui, ó, obreiro aprovado, está tudo aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Vamos continuar, vamos para a nossa lição aqui. Vamos concluir essa lição, né? Então vamos concluir aqui, em nome de Jesus. Puxar a cadeira um pouquinho aqui, né? Então que Deus continue nos abençoando, querido, em nome de Jesus. Então é um seminário de obreiro aprovado, né? Com excelência, né? Que Deus possa abençoar vocês. Já estamos concluindo, querido. Já estamos concluindo já esta aula, mas fica até o final aí, né, que tem algo ainda especial para você aprender aí, querido. Eu quero citar para vocês as características, né? Vamos citar as características do obreiro aprovado, né? Vamos lá. São características que todos os obreiros precisam de ter, querido. 10 minutinhos nós teremos encerrado. Todo obreiro precisa ter essas características. Todo obreiro tem que ter essas características. Se não tiver, querido, né? Primeiro, o obreiro aprovado, ele tem que temer a Deus acima de qualquer coisa. Depois você lê as referências, né? Se você quer ser um obreiro aprovado, você tem que ter o temor de Deus. É o temor de Deus que não deixa você errar. É o princípio de toda sabedoria, que não deixa você pecar toda hora, não deixa você transgredir aos mandamentos do Senhor, que não deixe você cometer pecados premeditados. Então você tem que ter o temor de Deus, tá certo? Segundo, o obreiro aprovado, ele se compromete a ser fiel à liderança pastoral e às doutrinas estatutárias da igreja, tá certo? Terceiro, irmão, irmã, o obreiro aprovado, ele não fica envolvido em fofocas, nem em panelinhas. Obreiro aprovado não tem tempo para fofoca. Se você anda pedindo em roda de fofoca, disse-me isso, deve traz um cachorro com minha botinha. Você não está aprovado. O obreiro aprovado, ele não tem tempo para fofoca. Obreiro aprovado, ele tem que ser de confiança, honesto, verdadeiro e pontual. Obreiro aprovado, ele tem que ser de tanta confiança, pastor dele, que o pastor pode dormir tranquilo, que as ovelhas podem dormir tranquila, porque ele é de confiança, ele é um tesoureiro de confiança, ele é um administrador de confiança, ele é um diácono de confiança, ele é um secretário de confiança, honesto, tá certo? Em quinto lugar, obreiro aprovado dá bom testemunho de cristão dentro e fora da igreja. Ele sabe ouvir e também sabe falar também na hora certa. Ele se veste
de forma adequada, decente. O obreiro aprovado, ele é ensinado, não pode ser arrogante nem orgulhoso, porque arrogante e orgulhoso, ele acha que já sabe tudo, ele acha que não tem nada para aprender. Mas o obreiro aprovado, ele é ensinado. O obreiro aprovado, ele não tem ciúme de seus irmãos. Quando ele está na liderança de algum setor da igreja, ao contrário, ele se alegra. Tem irmão que não pode ver o irmão recebendo outro carro. Meu Deus, o pastor não está me enxergando aqui não. O pastor chamou ele e eu. E onde que eu fico? Eu faço tudo aqui. Acontece, querido, que Deus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer. A obra não é sua, a obra é de Deus. Deus chama quem Ele quer, Ele capacita quem Ele quer. Tá certo? Então o obreiro aprovado, ele não pode ter ciúme do seu irmão. Em 8º lugar, o obreiro aprovado, ele tem que ser emocionalmente equilibrado. Ele não pode ele não pode ser melindroso com qualquer coisa, querido. Você sabe o que é o obreiro melindroso? É aquele que tudo ele se desmancha, começa a chorar, não pode falar nada para ele. Eu vou sair dessa igreja, o pastor não está me enxergando, eu vou para o ministério, o pastor só sabe me perseguir, né? Não é isso não, irmão. O obreiro tem que estar preparado. O obreiro, que ele tem que estar revestido do poder de Deus, querido. O obreiro tem que ter unção, tem que ter óleo, né? Então, o obreiro muitas vezes tem que ter casco de jacaré, querido. Não é fácil furar um couro de jacaré, não. O que é onde quando vai abater um jacaré? Ela pega pelo pescoço embaixo, então na cabeça no crânio. Por que ela não pega lá no meio? Porque lá, querido, a onça tem uma das mordidas mais fortes do mundo. E ela não consegue furar o casco do jacaré, das costas do jacaré. Assim é um obreiro, querido. Assim é um obreiro. O obreiro tem que ser assim. O obreiro não pode qualquer coisa estar se desmanchando. Não pode falar uma coisa para o camarada que já quer sair da igreja. Porque eu vou deixar o carro, eu vou entregar o carro. Eu vou entregar. Você já entregou, meu irmão. Entendeu? Todo dia ameaçando o pastor. O ano todo. Toda hora eu vou entregar. Entrega logo, meu irmão. Entrega logo. Entendeu? A igreja é do Senhor. A igreja não é sua, meu irmão. A igreja é do Senhor, meu irmão. Se você entregar hoje, Deus já tem melhor do que você para colocar no seu lugar. Você não me leva a mal, não. Entendeu? Mas eu tenho que falar, meu irmão. Pastor, dirigente de congregação, líder espiritual, não fique com medo desse obreiro rebelde, esse obreiro melindroso, que está toda hora te ameaçando, né? Aí você fica pensando, meu Deus, se eu entregar, o que eu vou fazer? Olha para o canto da igreja, não vejo ninguém que pode cuidar desse carro. Ô, meu irmão, deixa ele entregar, deixa ela entregar. Talvez você não está enxergando, mas Deus está enxergando. Quando ele fala que vai entregar, fala, irmão, não é você que vai entregar, não, eu que estou te pedindo, me entregue logo, cara, entregue, entendeu? Saul também pensou que só tinha ele, querido. Saul pensou que só tinha ele. A Bíblia mandou, querido, Samuel ir até a casa de Jessé, entendeu? E Deus disse para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Vai até a casa de Jessé o belemita e o Efrateu, entre as tribos de Judá, porque lá eu já lhe provi de um rei naquele lugar. Sabe o que Cristo está querendo dizer, querido? Saul está pensando que só tem ele. Ele é a última bolacha, né? Mas Deus está dizendo, eu já tenho um melhor de que ele para colocar no lugar dele. Você sabia disso, meu irmão? Elias também pensou, entendeu? Elias também pensou. E aí Deus bradou para Elias, Elias, não tem só você não. Você não é o último bolacha do pacote, não sei por quê. Parece que eu vejo Deus dizendo assim, eu nunca sou pego de surpresa. Quando você pensa que só tem você,
Eu ainda tenho 7.000 que não se drogaram. Então não fique pensando que só tem você não, meu filho. Não fique na vida toda ameaçando o seu pastor não, que vai entregar o carro, não. Se você entregar, Deus já tem um melhor do que você para colocar no seu lugar. Tá certo, meu irmão? Meu irmão, minha irmã, né? Obreiro aprovado tem que ser fiel ao seu cargo, fiel às funções que ele foi chamado para ser. O obreiro aprovado, ele tem que saber tratar as pessoas, saber corrigir as pessoas com amor, amigavelmente, com mansidão. Não deve ser autoritário. O obreiro não pode ser autoritário demais. Tá certo, irmãos e irmãs? Ele deve ter autoridade, mas não ser autoritário. O obreiro aprovado, ele deve respeitar e defender a sua liderança da igreja. Não fale mal do seu pastor, não fale mal dos obreiros da sua igreja, não critique eles, ore por eles, ore por eles, não ore ao contrário não, querido, ore abençoando para que Deus abençoe a vida dele, né? A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Quando você está orando pelo pastor, pela sua igreja, pelos obreiros, Deus muda a sua história, querido, tá certo? Até para aqueles que estão te perseguindo. Outra coisa, o obreiro aprovado, ele hoje, jejuma pelo seu ministério, pela sua função na igreja, pelos colegas da igreja, pelo pastor, entendeu? O obreiro aprovado, ele se dedica diariamente na leitura da palavra de Deus e na oração. O obreiro aprovado, ele tem sede de ganhar alma para o reino de Deus. Esse que é o obreiro aprovado, não é aquele que tem sede de ganhar dinheiro, não é aquele que tem sede de vender CD, DVD. Ainda bem que hoje não tem mais, né? Hoje acabou, não tem CD, mais DVD. Mas antigamente você tinha que mandar não sei quantas caixas de DVD para você vender, fora as despesas, né? Entendeu? Agora não, agora estão exigindo hotel 5 estrelas, até a cor da toalha, exigindo o que vai comer, as frutas e tal. Meu amigo, quantas vezes eu dormi no banco da igreja, fazendo a obra do Senhor Jesus, como missionário e como itinerante, irmãos. Entendeu? E graças a Deus, estou aqui, estou vivo, feliz da vida, porque Deus abençoou o meu ministério, querido. Deus estava me provando para me ser aprovado. Muitas vezes Deus está te aprovando para você ser aprovado, entendeu? Então, querido, e tinha aqui, se você vendesse 50 CD, eles cantavam 2, se vendesse 100, cantava 4. Era desse jeito, entendeu? Tem irmãos aí que estão cobrando, irmã, orando, cobrando para orar. Pelo amor de Deus, irmão. Aí tem pessoas que ligam, quanto que é oração? R$100, irmão. Olha, irmão, aí a pessoa do outro lado só tem 50, irmão, eu vou orar, mas eu não garanto a vitória não, né? Pelo amor de Deus, irmãos, seja o obreiro aprovado, não vá nessa, não deixe a sua igreja ir nessa não, advirta a sua igreja, pastor, tá? O obreiro aprovado também, que outra coisa, ele é dizimista, ele é ofertante na casa do Senhor, tá? Nós temos aqui lições importantíssimas de ética cristã, né? É o código de conduta para o bom relacionamento das pessoas, né? Principalmente grupos cristãos. Existe ética empresarial, existe ética política e também existe ética cristã. Se você não sabe, tá certo, meu irmão? É importante nós estudar sobre isso também. O próximo curso, né? Mas nós vamos concluir por aqui, tá? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Cada um vai fazer o curso, você vai ter a apostila, você vai imprimir, vai ter as lições, querido, tá? Então vocês vão estar imprimindo, né? Em nome de Jesus, né? Tá tudo ali, querido, né? Então, deixa eu encerrar aqui, querido, mas eu quero dizer para vocês que tem obreiro que você dá oportunidade para dar uma saudação e fica meia hora no microfone. Meu irmão, minha irmã, para com isso, meu irmão. Uma saudação é de 3 a 5 minutos, uma palavra é de 5 a 10 minutos.
É por isso que muitas vezes você não tem oportunidade de onde você congrega. É por isso que muitas vezes você vai numa igreja, tem oportunidade de uma vez, você volta de novo, você não tem mais oportunidade. Porque você pega a oportunidade para dar uma saudação, você quer falar 15, 20 minutos, quer cantar, quer orar, quer profetizar, quer entregar revelação, quer orar pelos enfermos. Para com isso em nome de Jesus. E você, pastor, obreiro aprovado, se você dá a palavra para o irmão para cantar um hino, você cantou um hino, você já fica com o microfone na mão, já dá oportunidade para outra pessoa. Não deixa ele, eu posso cantar outro hino, pastor? Se ele falar, fala, não, irmão, porque nós temos aqui um cronograma para seguir o culto, entendeu? Então, querido, se você foi chamado para dar uma saudação, tem pastores que não sabem disso. Eu fui em uma convenção que deu uma saudação para um presidente da convenção, não é da CGADB esse presidente não, tá, irmão? É uma convenção estadual, né? Deu para ele falou 25 minutos, irmão. Entendeu? Pelo amor de Deus, quando o pregador foi pregar, o pregador tinha vindo de outro estado, o pregador só leu um versículo, orou e agradeceu a oportunidade. Ele disse para o pastor, quando me chamar para pregar, pastor, me dê um tempo para me pregar, porque agora o pessoal vai embora, eu não vou ficar aqui não. Então, querido, pastor, mas o pastor não tem palavra para segurar as pessoas, não, pastor, querido, as pessoas saem trabalho no outro dia, as pessoas, querida, eles têm família, tem pessoas que o esposo não é crente, muitas vezes a esposa não é crente, mas o esposo é. Então temos, querido, que ter ética também, querido. O obreiro aprovado tem que ter ética. Você que vai estar passando por esse estudo, saiba desta coisa. E não é pecado nem vergonhoso você dar a oportunidade do irmão para cantar um hino e o irmão que ficar toda a vida. Outra coisa, agora o pessoal traz, eu estou terminando aqui, o pessoal traz, querido, agora o celular, para colocar lá, para tocar, o hino. Muitas vezes você dá a oportunidade para ele e fala, depois que eu ouvi o irmão, eu ouvi tal irmão, que você sabe que ele tem ali, que ele vai baixar o hino no telefone, entendeu? Aí dá tempo para ele fazer, se ele não faz, ele pega, dá para o irmão lá, dá para o irmão, entendeu? Lá o telefone, fala o hino, aí pega o telefone para aproveitar, para ficar falando, tomando tempo. Então, meu irmão, se você que está me ouvindo, quando você receber a oportunidade, se você for fazer isso, já leva o seu hino, como tem um ditado lá na Bahia, leva na agulha, querido, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Outra coisa, querido, oração tem que ter propósito e definição, em nome de Jesus Cristo, querido. Você que é obreiro, que gosta de dirigir, você que gosta de dirigir culto, eu tenho que falar, querido, você vai dirigir culto, você quer pregar na hora que o camarada canta, em cima do hino, se ele lê um versículo, o cara comenta, você vem comentar de novo, entendeu? Para com isso, meu irmão, para com isso, você que é um obreiro, você que é um dirigente de igreja, para com isso em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, meu irmão, entendeu? Todos os irmãos que dão oportunidade, o obreiro tem que estar comentando, ele faz uma pregação, pelo amor de Deus, meu irmão. Então vamos parar com isso em nome de Jesus Cristo. Você que é dirigente de culto, deixa eu te falar aqui, eu não sei, agora tem os bom clube agora, no máximo eles falam, olha, você só vai dar um drible se você tiver segurança, se não tiver você toca, se não tiver você passa a bola. O que eu quero dizer com isso, querido? Deixa eu falar para você. Quando te dá a oportunidade, que você vê que dá para você falar, que você olhou para a igreja, e já deu a oportunidade de todo mundo, aí você fala, querido. Mas se não for igual ao futebol, recebeu a oportunidade do irmão, passa a oportunidade para o irmão, entendeu? Faça isso, entendeu? Isso é técnica de dirigir um culto. Isso também é algo que os técnicos de futebol fazem, 2 toques na bola e já passa, meu irmão, entendeu? Então, meu querido e minha querida que dirige culto, não faça isso em nome de Jesus, Outro negócio que eu tenho que falar aqui, querido, ontem na minha casa, eu estava observando, gente, 10h15, era em plena terça-feira, 10h15, 10 horas e 15 minutos,
ainda está um culto acontecendo na igreja, em plena terça-feira. Para com isso. Depois vem falar que é perseguição à igreja. Não é não, isso é falta, querido, de ética, isso é falta de respeito com as demais pessoas, tá? Então, aqui eu estou encerrando a quarta aula do obreiro, querido, aprovado por Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Ligue para nós e faça um dos nossos cursos em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ignaldo de Jesus Santos, sou professor aqui do Polo 07, Estado do Espírito Santo. Sou capelão, juiz de paz, do curso de missiologia, sou psicanalista e também formado em bacharel em teologia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, nos ajude em nome de Jesus Cristo a propagar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, querido, né? Então, não se esqueça, esse é o curso de obreiro aprovado, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, é pela Unicard, tá? Hoje é o maior instituto de capelania e juiz de paz, tá? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Não deixe de se inscrever no canal e dar um like lá quando você pegar nossas aulas, em nome de Jesus Cristo. Um abraço, a paz do Senhor Jesus para todos.